E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do My Hero Academia Vigilantes, o anime aqui no canal. Hoje estamos aí de volta, rapaziada, para comentar tudo que acabou rolando no terceiro episódio. Pois é, esse que foi um pouquinho mais estressante, porque a gente finalmente descobriu, tecnicamente, assim espero, claro, né, quem acaba sendo a grande responsável pelas dorgas que está circulando pela cidade e causando todo santo tipo de desgraça, que é impressionante. Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é: o que você achou sobre o terceiro episódio aí do Vigilantes como um todo? Só mais 10 ainda na conta. Lembrando que o anime, essa primeira temporada, vai até o 13º episódio. Obrigado a todos pelo suporte que no crescimento do canal. E vamos então começar o vídeo, é com tudo. Bom, o terceiro episódio, rapaziada, ele acaba começando com o Koichi aí na faculdade. Lembrando que ele acaba sendo universitário, é claro. Mas olha, parando pra pensar, deve ser um saco você estudar nesse universo, não é mesmo? Cheia de quirks malucas pra ir pra cá e ainda você ter a chance de virar um grande herói. O quê? A hora passa relativamente rápida e o Koichi começa a voltar ali para o seu casebre. Que aliás, esse episódio deu pra mim a impressão que o Koichi mora muito bem, só que não. Ao chegar no seu casebre, ele acaba se deparando aí com o Knuckles, meio que sem o seu equipamento tradicional. E claro, rola uma piada inicialmente onde o Koichi não reconhece. E velho, o Knuckle Dust já bebendo uma breja meio-dia em ponto. O cara é um bebão altamente confirmado, é impressionante. E assim, a maneira como ele acabou entrando no AP do Koichi, ele acabou arrombando a janela pra variar. Bota lá a conta do papo. E como o Koichi não reconheceu inicialmente o Knuckle Dust sem o seu equipamento, a seguir é a Pop Step brotando. E assim, eu sei que o Koichi é pra ser uma espécie de paspalho completo, mas como é que diabos ele não reconheceu a cor do cabelo dela inicialmente? Tudo bem que a gente vê, inclusive, a Pop Step na skin de civil, sabe? Sem aquela maquiagem forte que ela sempre utiliza. E bem interessante ver essa versão aí dela. Passa muito pra minha vibe que é aquela coisa... Ah, entendi, uma espécie de santinha, só que à noite roda a baiana. Esse é o tipo pra casar. E como a casa do Koichi acabou virando literalmente a casa da mãe Joana, porque de um lado temos um velho aí folgado pra caceta, que não dá um dia de serviço, come a comida do cara, bebe a breja dele, tá aí vendo a sua televisão. E do outro lado a Pop Step, que também não fica muito atrás no nível de folgadice, né galera? Porque ela está basicamente se trocando, se preparando para um bom e velho show. E o Koichi tá, meu Deus do céu, então tá, né? Como eu tenho mais o que fazer, vou pro meu trabalho mequetrefe, que claro, é lá no supermarket, que até aparece ali rapidamente uma propaganda do Walmart, né? Olha, de fato, o tanto de empresa que deve licenciar os bagulhos do Walmart não deve estar no gibi, né, galera? Temos então uma sequência aí marota com mais um show da Pop Step, remetendo muito ao primeiro episódio, né? Aquela coisa, fãs, aglomeração, toda aquela santa maravilha, tome-lhe a boa e velha censura. E daqui a gente acaba reencontrando aí o Wolverine da Chopi, o Ciclope também, pois é, os fãs natos da Pop Step, que pelo visto vão ser personagens secundários recorrentes ao longo dessa primeira temporada. Quem diria, não é mesmo? E a gente então começa a focar nesse carinha, que também é fã da Pop, que meu Deus do céu, tá tentando chegar mais perto da guria, só que tá complicado. Até os figurantes começam a encorajá-lo, tipo, calma meu filho, também não é pra ficar aí todo choroso. Até que esse fã que quer muito apertar a mão da Pop Step para não apertar outra coisa, revela-se ser mais um drogado. Achei interessante que a língua dele já está negra, representando que ele já vem utilizando a droga já tem um certo tempinho. Ele acaba se injetando, né, com um bagulho mirabolante. Ele vira essa espécie de enguia barra peixe bem nojento pra cacete e altamente pegajoso. E a gente tem início essa perseguição, né, do peixe louco em cima da Pop Step. No caminho ele começa também a aleitar todo mundo. Pausa. Aquela coisa grotesca pra cacete. E obviamente que isso acontece ao mesmo tempo que o Koichi, bom, tá ali saindo efetivamente do seu expediente. Ele já toma conhecimento do que tá acontecendo. Com a chegada ali do Ciclope e do Wolverine também. Por sorte ou não, o Knuckles também tá presente, com aquela coisa. Opa, está rolando perseguição e treta. Tá na hora do papai aqui basicamente brilhar. Ele até tenta atacar o peixe bizarro, só que como o bicho é muito escorregadio, literalmente o soco não faz absolutamente nada, deixando basicamente todo mundo a ver navios. E rola de novo, né, cara, essa aterrissagem em uns bons velhos sacos de lixo. Gag a cada episódio, não tem muito o que fazer. Que a gente acaba tendo o Koichi bolando um plano pra tentar resolver toda essa santa situação, porque aquilo, pô,
Acima de tudo, ele acaba sendo um fanboy ou popstep, ou seja, dá o que ele quer, não um triângulo, mas sim dá um bom e velho aperto de mão e tenta também dar aquela leve seduzida, por que não? Encurrala o vagabundo e ganha o máximo de tempo possível. Mas os animadores capricharam nesse momento para deixar a situação bem desconfortável, né, não? Com ela, claro, apertando aí a mão do vagabundo com um nojo absurdo na cara. Só que depois disso o vagabundo já vai pro próximo nível e começa a agarrar ela, quer lascar-lhe o beijão, aquela coisa aí, não faça isso, Jesus. Mas então, no coite o Knuckles acabou chegando e acabou dropando ali em cima da popstep do peixinho maluco. Inicialmente eu jurava que era cimento, eu tô, não, vou matar eles, não é possível, né? Acaba sendo farinha, basicamente para não deixar o vagabundo tão pegajoso assim. E o Knuckles acaba enfiando o sopapo nele novamente. E claro, né, tem aí a piada que a Popstep citando como, gente, eu preciso tomar um banho porque eu tô toda melecada e não daquele material no mínimo suíço, sabe? Voltando então aí pro AP do Coit, que é outra sequência de quem é basicamente o mais folgado, não é mesmo? De um lado a Popstep reclamando da qualidade do shampoo que o Coit tem. E tem o Knuckle Dust também, vagabundo pra cacete. Tem o pobre do Coit com aquela missão de vou ter que lavar a roupa geral, que coisa. Mas o próprio tá admitindo aos poucos. Embora a minha vida é uma desgraça, até que eu tô curtindo esses caras, que coisa, não é mesmo? Nós então cortamos aí com o Tsukaut, com a plotzinha da polícia, que claro, estão também investigando basicamente as ações das Dorgas e tudo mais. E estão tentando triangular basicamente, esses vilões estão brotando do nada, especificamente em qual área? Ver como a polícia acabou capturando, claro, o peixe maluco. E eles tentaram interrogar o queridão sem muito sucesso. E o Tsukaut até levanta a hipótese de que, quem quer que seja que esteja distribuindo essas drogas, é impressão minha ou eles estão distribuindo meio que como de forma gratuita? Porque são drogas que, velho, custa para produzir tamanho material. É complicado, é complicado. Voltando aí com o Coit e a Pop, ela então começa a bolar uma estratégia bem inteligente, porque os figurantes lá, Wolverine e o Scott, acabaram sugerindo o Popstep, o vagabundo que causou alvoroço agora há pouco, tecnicamente não quis ferir ninguém com tudo, sabe? Se você falar com ele de boas, talvez ele revele alguma coisa interessante. Ela fala isso tudo para o Coit, ele acaba concordando com o plano, e especificamente eles vão deixar o Knuckle Dust de fora, porque pelo velho, ele enfia a porrada no moleque novamente, que é no mínimo complicado. Temos então o Coit e a Pop, né, saindo aí pelas ruas para se encontrar com a rapaziada. É interessante como a Popstep tá reclamando que, eu não sou de andar muito, sabe? O meu bagulho de fato é pular, então para me andar sou basicamente uma sedentária. E o Coit como um cavaleiro, né, que ele acabou oferecendo seu ombro para que ela não caia basicamente de cara no chão, que meigo. Sim, quase como de forma imediata a Popstep é reconhecida porque, velho, o casaco, a skin, tudo. Eu me pergunto, não era melhor ela ter ido como uma civil, mas tudo bem, né, que era pra impressionar o carinha do peixe louco, mas enfim, ela é reconhecida por essa fã e também uma personagem no mínimo distinta, aquela coisa, rapaz, quando o figurante do nada começa a ter destaque, é complicado. Ela aproveita para tirar uma fotinha aí com a Pop, e claro, né, devido a todo santo momento, ela até pergunta, esse moleque aí por acaso é o teu namorado, já que vocês estavam, né, meio que agarrados agora há pouco. O Coit é um paspalho que de fato não sabe aproveitar, né, é impressionante, mas até então foi o momento, tô aqui agradando uma fã, tudo bem, não é mesmo? Eventualmente chegam aí no lugar do encontro, onde inicialmente temos apenas o Ciclope. Basicamente o Wolverine tá trazendo o menino peixe, só que o Knuckle Dust também tá nesse canto, rapaz. É aquele momento do Ramana, Ramana, Ramana. Estamos aqui para beber uma breja, claro que sim. Corta aí novamente com a mina de agora a pouco, que ela tem um nome relativamente complicado, que eu vou chamar lá por enquanto de a famosa Rainha Abelha, porque, né? A quirk dela literalmente envolve a manipulação de abelhinhas, onde, velho, a personagem em si também tem esse olho tampado e a abelha começa a entrar ali no buraco. Eu não faça isso, mas ela própria admite, eu sou uma universitária, assim como o Coit, então, será que eles estão na mesma faculdade, nós não sabe ainda, mas no tempo integral, a menina é uma vilã, Agora, a gente acaba presenciando esse momento bem interessante, onde a mina consegue também summonar 1 zilhão de abelha,
e ao invés de ser o venenozinho convencional, as abelhas da mina contêm a droga, né, estimulante. Ou seja, a população está sendo injetada e estão virando basicamente capirotos descontrolados. Não necessariamente vilões, só que aquela coisa, minha cor aqui descontrolada, oh não. E imediatamente isso já chega aí, né, nos ouvidos da polícia naquele momento. Meu Deus do céu, chamem todo mundo, porque temos uma crise atualmente. E de fato a resposta foi muito rápida pela parte dos heróis, meu amigo. Temos ali basicamente Endeavor e companhia fazendo uma breve aparição. E assim, meteram um PowerPoint, né galera, aquela coisa, shots épicos, meu Deus do céu, olha o All Might. E foi resolvida de uma maneira tão anticlimática que eu tô, meu amigo do céu. É interessante que no meio da treta toda, Coit e companhia não chegam a se envolver, mas o Knuckle Dusty, ele acaba reparando algo e acaba desaparecendo misteriosamente. No caso o Knuckles, ele acaba, aterrissando ali, né, lá que a Badass se encontra com o Wolverine da Shopee, que tava, lembrando, trazendo o moleque peixe para ser interrogado, só que no meio da confusão, o moleque peixe meio que desapareceu. E é interessante como o Knuckle Dusty, ele sacou, sabe, o movimento das abelhas, meio que... A impressão minha, ele já enfrentou tal Quizite no passado, porque ele pergunta, pô, tu não viu nenhum usuário, sei lá, de abelha por aqui não? Essa situação toda tá muito esquisita, e claro, o Wolverine não sabe de nada. Na verdade, a gente vê como o moleque peixe, ele tá, né, caminhando aí, caminha das abelhas, ou melhor, a ideia é que ela acabou capturando ali no meio de toda a santa confusão. Interessante o detalhe que o Knuckles acabou destruindo a abelha que ele acabou capturando. E a mina acabou sentindo, né? Deixando ela meio que pé da vida, que coisa. Pois é, tem esse cliffhanger do jovem entrando nesse beco meio escuro que, né? Muitos moleques de fato iriam seguir uma universitária até um beco escuro, mas deixa pra lá. Me pergunto se é aquela coisa, pô... Como a droga tecnicamente ainda tá no sangue do moleque, ela vai tentar reaproveitar de alguma forma, porque o episódio número 3 fecha, né, com geral aí de volta no barzinho com cara de tacho, o moleque sumiu, e até a narração meio que anônima do Coit estando como, acho que a gente tá chegando perto de descobrir quem é a grande, né, que tá por trás de toda essa santa droga. Final do terceiro episódio. Agora, o que eu achei aí do EP como um todo? Foi relativamente decente. Particularmente não teve nada dele que eu fiquei, meu Deus, foi impressionante. E acho que a minha única crítica foi com relação àquela sequência lá dos heróis, que, meu amigo, meteram um PowerPointzinho ali brabo, né, quadro a quadro. Eu entendo, não é o show deles, mas sei lá. Acho que poderia ter sido uma sequência relativamente mais fluida, sabe? Dá a entender que fizeram aquilo ali só pra poupar basicamente o tempo. Mas, enfim, nesse episódio a gente acaba conhecendo a maluca aí das abelhas. Ela que tem um contraste interessante com o Coit, né? Ambos são universitários, só que, claro, um tá mais aspirante pra herói, enquanto a outra acaba sendo uma vilã altamente assumida. E interessante a quirk dela das abelhas, né? Como cada uma contém basicamente a droga, que, velho, dá pra fazer basicamente um exército parando pra pensar, é insano. Claro que a indicação é que ela justamente é a responsável por fabricar basicamente a droga, até que não haja nenhum outro suspeito, mas acredito que seja ela mesma. E o que ela vai fazer com aquele guri peixe? Eu tô particularmente um pouco preocupado. Tem uma carinha de psicopata também e uma vilã feminina no My Hero Academia, um pouco diferente do costume, né não desrespeitando a Toga, por exemplo, mas vocês me entenderam. A gente também teve, claro, mais destaque aí para o Coit. É interessante a gente tá vendo a mudança dele, né? Até então um vagabundo universitário que não tinha nada para fazer, só que aos poucos ele tá gostando, né, de conviver ali com o Knuckle Dusty e com a Pop Step também. Não tá admitindo completamente, mas nós sabe. A Pop também teve bastante destaque, dando ali um outro show gratuito para nós. Teve essa situação do fã Stalker, né, que olha que sequenciazinha nojenta do menino peixe atrás dela, né, cara. Mas eu tô curtindo que, como sempre, ela tá meio que sendo o cérebro da operação, né, pensando antes de agir, como é o caso do Knuckle Dusty, que nesse episódio a gente viu, inclusive, tanto ela quanto o Knuckles sem os seus equipamentos ali, oficialmente como heróis. Jurava que o Knuckles era um pouco mais velho, sabe, ali na face, não tá tão mal assim, estragado. Deve ter o que? No máximo uns 40 e poucos anos aí da vida. Até mesmo o Wolverine e o Ciclope da Shopee retornaram. Que coisa, né, cara? Devem realmente fazer parte aí do cast principal de pessoas suportes que vão tentar ajudar a rapaziada a desvendar o tal mistério aí da droga mirabolante. Embora realmente eu achei muito sus que o Knuckle Dusty ao ver as abelhas já partiu pra ação, sabe? É aquela coisa, será que no fundo ele sabe, então que de fato...
a pessoa que está produzindo tudo isso tem a quirk que permite ela manipular efetivamente as abelhas, é ficar basicamente no aguarde. Fora isso, praticamente é isso, né, de destaque que esteve para a rapaziada ao longo do terceiro episódio. A seguir, pelo visto, vai rolar uns team-upzinhos aí marotos de Koichi com um certo herói que apareceu nesse episódio, mas foi rápido pra caceta, sem trocadilhos. Pela prévia, o quarto parece que vai ser um pouquinho mais estressante do que o terceiro, mas é isso. Obrigado a todos que acompanharam o videozinho até aqui. Na casa curtida a review, não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal também, é claro, se você não presta essas bandas. Até a próxima, rapaziada. É nóis.